Deu certo. Então já... Bom, galerinha, então, boa tarde mais uma vez, né? Com muito prazer que a gente está aqui novamente para conversar mais um pouquinho sobre funções, né? Não deu tempo da gente falar tudo que estava planejado na aula passada, então a gente marcou esse encontro a mais para a gente poder retomar o assunto, né? Então eu vou fazer o que a gente estava devendo e comentar mais algumas coisas interessantes. Como sempre, fiquem à vontade para ligar aí o microfone, mandar no chat qualquer dúvida que a gente vai buscando ajudar, né? Então, vamos avançar aqui. Para quem não estava na semana passada, meu nome é Matheus, sou professor de matemática, estou aqui representando o Simétrico, sou professor e coordenador aqui do Simétrico. Mas vamos lá, acho que a maioria já estava na semana passada, vamos seguir em frente, né? Então, galerinha, a gente resolveu até a questão 8, né, da lista que tinha lá, acho que era uma lista de 12 questões, então ficou faltando aí as 4 últimas. E aí a gente vai falar, né? As 8 primeiras questões, elas tratavam de função do primeiro grau, função do segundo grau, basicamente. Vimos vários aspectos importantes sobre esses dois tipos de função. E eu coloquei aqui algumas questõezinhas para falar de função exponencial, função logarítmica e outras coisas mais aí importantes para a gente trabalhar, né? Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês aqui foi uma questãozinha do Enem PPL de 2013, só para a gente ver o conceito teórico aí relacionado a esse tipo de função. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo. E aí você tem as opções aí, a função afim, função seno, cosseno, logarítmica crescente ou exponencial, né? Pessoal, isso aqui é o tipo de questão que você já tem que olhar e marcar direto, sem nem pensar direito, porque é o contexto mais clássico que tem. Quando ele reduz a metade a cada hora, reduz pela metade a cada hora você está dividindo a quantidade de bactérias que tem lá por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, a cada hora você está multiplicando pela mesma quantidade. De uma hora para chegar na outra, a quantidade de bactérias você pega e multiplica pela mesma quantidade. Quando de um termo para chegar no outro você está sempre multiplicando pela mesma quantidade, o que a gente tem? A gente tem uma progressão geométrica. Então, isso aqui descreve um comportamento de PG, um comportamento de progressão geométrica. E a progressão geométrica está associada com qual tipo de função? Ela está associada com a função exponencial. Tem muita questão sobre função exponencial que você pode resolver utilizando conhecimentos de progressão geométrica, de PG. E muita questão de PG que você pode resolver utilizando conhecimentos de função exponencial. Vamos lá. Ó. Esse aqui eu vou detalhar daqui a pouco nos próximos slides. Mas o que significa se reduzida pela metade a cada hora? Reduzir pela metade. Vamos supor que tu tem 100 bactérias inicialmente. Aí tu vai diminuir pela metade, ou seja, vai ficar metade disso. Se tu tinha 100 bactérias, passou uma hora, vai ficar 50. Diminuiu pela metade. Aí depois vai passar mais uma hora, vai ficar quanto? 25. Depois mais uma hora, 12,5. Vamos pensar que 6 são milhares. E por aí vai. Então, a cada hora você vai diminuir pela metade a quantidade de bactérias que tem. Da quantidade de bactérias que tem numa hora para chegar na quantidade de bactérias que tem em outro momento, você vai dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Multiplicar por metade. Então, quando você vai reduzir pela metade, você está multiplicando por 1/2. Então, de uma hora para chegar na outra, você multiplica sempre pela mesma quantidade. Isso é um comportamento característico da progressão geométrica, né? De um termo para chegar no outro, eu multiplico sempre pela mesma quantidade. E a progressão geométrica ela é caracterizada pela função exponencial. Então, você já marca aqui, letra E, função exponencial. Mas por que disso? Por que disso? Professor, monta essa função, por favor. É o próximo slide. Vamos entender por que acontece isso, né? Eu estou dizendo como é que você vai fazer na hora da prova do vestibular. Porque isso aqui é um contexto mais clássico que tem. Lá na hora da prova do Enem, esse tipo de questão você não pode perder tempo. Crescimento ou decrescimento de bactérias é o caso mais clássico que tem relacionado à função exponencial. Por que acontece isso? Vamos construir, como estão pedindo aqui. Vamos construir isso. Então, deixa eu apagar aqui a parte de baixo do enunciado. Vamos lá. Imagina que tu tem inicialmente uma quantidade de N de bactérias. Então, inicialmente, tu tem N bactérias, beleza? O que vai acontecer? Após a primeira hora, essa quantidade de bactérias vai se reduzir pela metade, né? Ou seja, você vai pegar esse resultado e dividir por 2.
Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Dividir por 2, dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, eu vou pegar essa quantidade N de bactérias e vou multiplicar por 1/2. Aí vai ficar 1/2 vezes N. Seria o N sobre 2, né? Mas aqui, quando você está querendo enxergar a característica da função exponencial, geralmente a gente não precisa fazer as contas. Aliás, não é muito interessante que a gente faça as contas. O mais interessante costuma ser justamente a gente tentar deixar essas contas indicadas a partir de potências, para que você enxergue o padrão da função exponencial. Então, após a primeira hora, você pegou a quantidade de bactérias que você tinha inicialmente, multiplicou por 1/2 e ficou com 1/2 vezes N bactérias. Aí vai passar a segunda hora. Após a segunda hora, o que é que vai acontecer? Essa nova quantidade aqui vai reduzir pela metade, como ele está explicando aqui, reduz pela metade a cada hora. Então, essa nova quantidade vai ser multiplicada por 1/2, vai ser dividida por 2. Aí eu vou ter 1/2 vezes 1/2 vezes N. 1/2 vezes 1/2 é interessante a gente deixar indicado como potenciação, para que a gente consiga enxergar o padrão. Então, 1/2 vezes 1/2 como potenciação, eu posso dizer que é 1/2 ao quadrado. Beleza? Então, de uma hora para chegar na outra, eu estou sempre multiplicando por 1/2. É o que eu estava dizendo, você multiplica sempre pela mesma quantidade. Após a terceira hora, vai ficar como? Aí você vai pegar essa quantidade e vai reduzir pela metade. Essa nova quantidade aqui. Então, você vai pegar essa nova quantidade, reduzir pela metade e multiplicar por 1/2. Vai ficar o quê? 1/2 vezes 1/2 ao quadrado vezes N. 1/2 vezes 1/2 ao quadrado dá quanto? Conserva a base e somos expoentes. Vai ficar 1/2 ao cubo, né? 1/2 ao cubo vezes N. Então, perceba que de um termo para chegar no outro, eu estou multiplicando sempre pela mesma quantidade. Quando de um termo para chegar no outro eu multiplico sempre pela mesma quantidade, é uma progressão geométrica, que a gente estuda mais em sequências, né? Não estou aprofundando muito aqui sobre a progressão geométrica, porque o nosso objetivo não é falar de sequências, é falar de função. Mas é interessante você conhecer que existe essa associação, que a progressão geométrica ela é caracterizada por uma função exponencial. Beleza? E por que é que ficou uma função exponencial? Vamos entender aqui, ó. Vamos entender como é a cara dessa função exponencial. A gente simula os casos iniciais, a gente deixa as contas indicadas como potenciação para que a gente possa enxergar o padrão, e aí eu vou pegar a partir desses casos iniciais e vou tentar enxergar como é a cara da minha função. Como é que vai ficar? Ó? Após a primeira hora, eu tenho 1/2 vezes N, que é 1/2 elevado a 1 vezes N. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Após a segunda hora, eu tenho 1/2 ao quadrado, 1/2 elevado a 2. Após a terceira hora, eu tenho 1/2 elevado a 3. Como é que vocês acham que vai ficar após a xésima hora? Depois que tiver passado um tempo de x horas. Depois que tiver passado um tempo de x horas, perceba aqui ó, que a quantidade de horas que passa aparece no expoente do meio. Então vai ficar 1/2 elevado a x vezes a quantidade inicial da gente. Isso aqui é uma função exponencial. Por que é uma função exponencial? Porque você está calculando a quantidade de bactérias em função do tempo, que está variando o tempo, né? Para definir a quantidade de bactérias. O tempo é o que eu chamei de x aqui. O x aparece na posição de expoente. Quando o x aparece na posição de expoente, a gente tem uma função exponencial. No caso aqui, a gente tem uma função exponencial decrescente, porque a quantidade de bactérias está diminuindo ao longo do tempo. Você está reduzindo a quantidade de bactérias. Então, isso é uma função exponencial decrescente. Beleza, pessoal? Ficou mais claro agora que a gente fez passo a passo como é que é o surgimento dessa função? Eu queria mais deixar a ideia inicial de como é que você deve proceder na prova do Enem. O ideal é que você chegue no Enem para ganhar tempo numa questão como essa, mas aqui eu detalhei para você porque a gente ainda não está no Enem, né? A gente ainda está aprendendo. Tá? A gente tem tempo para aprender, olhar com calma, para chegar lá já sabendo de tudo e arrasar. Menos de 45 a gente nem comemora. Vamos para cima. Então, a gente tem aqui, ó, 1/2 elevado a x vezes n, função exponencial decrescente. Olhando só para essa equação, sem contexto, você já sabe me dizer que isso é uma função exponencial decrescente?
Olhando só para essa equação, você pode dizer que essa função exponencial é decrescente. Por quê? Porque a base da potência aqui, ó, esse 1/2, é um número menor do que 1. 1/2, 1 dividido por 2 é 0,5. Se a base for um número menor do que 1, mais especificamente um número entre 0 e 1, a nossa função exponencial é decrescente. A função exponencial vai ser crescente se a base for maior do que 1. Aí eu trouxe um resumo disso para você guardar na sua mente. Eu tenho dois tipos de função exponencial. Função exponencial clássica é essa do tipo f de x igual a a elevado a x. O número azinho aqui, constante, elevado a x. A variável aparece na posição de expoente, por isso que ela é função exponencial. Se essa base da potência for maior do que 1, você tem uma função exponencial crescente. É uma curva crescente aqui. Se essa base estiver entre 0 e 1, como era o caso da questão que eu fiz agora, seria uma curva exponencial decrescente. Beleza? Então, curva exponencial crescente quando a base é maior do que 1. Curva exponencial decrescente quando a base está entre 0 e 1. Característica dessa curva. Como é que eu reconheço a curva exponencial olhando para ela? Pessoal, olhando aqui para crescente, ó, vou até pegar o laser aqui. Olhando aqui para crescente, ela cresce devagar e vai aumentando a velocidade de crescimento ao longo do tempo. Ela cresce cada vez mais rápido. Onde é que você escutou muito falar de exponencial esses dias, durante esse período que a gente está vivendo? Quando estava falando do crescimento da curva de contaminação do coronavírus, né? A curva de contaminação do coronavírus tinha aquela fase exponencial, que era a fase perigosa, que tem alguns lugares que a gente ainda está vivendo essa fase exponencial, que é a fase de crescimento acelerado. O crescimento vai aumentando ao longo do tempo. De 10 casos para 20 casos, demorou que só. Agora, de 20 casos para 100 casos, foi no instante. A velocidade de crescimento vai aumentando ao longo do tempo. Essa é a característica que define a função exponencial crescente. Função exponencial decrescente já é aquela que começa diminuindo muito rápido e depois diminui cada vez mais devagar. A velocidade de decrescimento reduz. Então, ele começa caindo muito rápido e depois cai cada vez mais devagar. Qual é o exemplo do dia a dia que é caracterizado por uma função exponencial decrescente, que já apareceu na prova de matemática do Enem, inclusive? Decomposição de compostos radioativos. Alguns compostos radioativos têm a decomposição deles descrita através de uma função exponencial. É uma função exponencial decrescente. Ele se decompõe muito rápido no começo. Quando acontece um acidente radioativo, o que é que acontece? Aconteceu um acidente radioativo, em pouco tempo aquilo ali se espalha e já causa um estrago muito grande. Só que ele vai se decompondo cada vez mais devagar ao longo do tempo. E é por isso que muitas vezes surgem até as cidades fantasmas, quando acontece acidente radioativo. Chernobyl, por exemplo, é um exemplo famoso, né? Por quê? Porque demora para não ter mais radiação naquele lugar. No começo é muito rápido, no começo se espalha logo, o composto se dissipa logo e causa logo um estrago. Mas para ele sumir de vez, demora bastante tempo, porque ele vai diminuindo cada vez mais devagar. Cada vez mais devagar essa velocidade de decrescimento do composto radioativo. Então, isso é um exemplo clássico de função exponencial decrescente. Nem todo composto radioativo é caracterizado por uma função exponencial decrescente. Existem tipos de compostos radioativos. Eu nem sei como vocês veem isso em radioatividade em química. Mas existem outros compostos radioativos que são descritos por outros tipos de função, né? Tem composto radioativo, por exemplo, que a decomposição dele é por uma escala logarítmica. Obedece a uma função logarítmica. Mas muitos deles obedecem a essa curva exponencial. E é um exemplo clássico, já apareceu em prova de matemática do Enem. Beleza, pessoal? Então, explicadas aqui as características dos gráficos da função exponencial, para que você saiba conhecer. Muitas vezes o Enem já cobrou questão quase igual àquela, essa última que eu fiz, só que ele pega e adapta o contexto para fazer um questionamento sobre se aquela curva, para você marcar a alternativa. Então, ele descreve a característica da curva e pede para você marcar a alternativa do comportamento daquela curva. Então, você tem que marcar qual é o gráfico em questão. Então, tem que conhecer os gráficos.
Beleza? Então, tanto ele pode perguntar qual é o tipo de função, como é na questão que eu trouxe aqui para vocês agora. Você tinha que marcar que era uma função exponencial. Como ele pode pedir para você reconhecer o gráfico. Então, nas alternativas, ao invés de ser a função em si, estaria o gráfico dessa função, para você marcar qual é a alternativa correta. Também pode acontecer, a gente vai fazer questão nessa linha ainda hoje. Beleza, pessoal? Como é o gráfico da função logarítmica? Vou falar, me mandaram aqui no privado. Como é o gráfico da função logarítmica? É a próxima questão. Eu já adiantei o gabarito, né? Eu devia ter deixado para falar isso daqui a pouco. Vocês já sabem qual é o gabarito na hora que eu botar a questão agora. Mas faz parte. Vamos para essa questão, para a gente ver. E aí eu vou comentar, inclusive, a diferença entre os gráficos. Vamos lá, pessoal. Questão 10, o que é que ela diz? A figura abaixo representa a cobertura do estádio Beira-Rio. Então, se tem essa figura, e que tem a cobertura do estádio Beira-Rio. Aí embaixo ele botou, né? Na figura abaixo está representada a cobertura com os eixos cartesianos. Então, ele botou os eixos cartesianos. E pergunta qual é a função que pode representar a linha destacada em negrito. Então, você tem que olhar para esse gráfico e saber que tipo de função é esse. Não tem nas alternativas, mas pode ser função exponencial. Por que que isso daqui não é a função exponencial crescente? O que foi que eu falei sobre a função exponencial crescente? Ó? Ela cresce devagarzinho e aumenta a velocidade de crescimento, né? Exponencial, lembra do coronavírus, cresce cada vez mais rápido. Cresce cada vez mais rápido. Isso daqui é o contrário, ó. Cresce muito rápido no começo e depois vai crescendo cada vez mais devagar. Então, se está diminuindo a velocidade de crescimento, não é função exponencial. Então, a gente já sabe que não é função exponencial. Essa curva não pode ser a função exponencial, porque essa curva é o comportamento contrário. Ela cresce muito rápido e depois vai crescendo cada vez mais devagar. Eu quis comentar essa diferença, apesar de não ter função exponencial nas alternativas, para você entender qual é a diferença que tem entre a resposta, que eu já acabei adiantando, né, que é a função logarítmica, e a função exponencial. Essa daqui é a função logarítmica, perfeito, como alguns me mandaram aqui no privado. Vamos lá, vamos entender. Você precisava realmente, nessa questão, com esse enunciado, com essas alternativas, saber que era a função logarítmica em si? Não, essa questão dava para fazer por eliminação. Ó. Porque se você olhar para a letra A, o que é a letra A? AX mais B, né? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, você já sabe que na letra A você tem uma função do primeiro grau. Como é o gráfico de uma função do primeiro grau? Uma reta. Isso aqui é uma reta? Não, isso aqui está muito longe de ser uma reta, né? Então, não pode ser a letra A. A letra B. A letra B é uma função do segundo grau. Essa letra B é o que às vezes confunde. Uma função do segundo grau, como é o gráfico de uma função do segundo grau? É uma parábola. Isso aqui pode ser uma parábola, pessoal? Professor, quando eu penso na parábola, deixa eu desenhar aqui, vamos lá. Quando eu penso na parábola, ela tem uma partezinha... Nossa, corrigiu essa aqui, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu penso aqui na parábola, ela tem realmente... Um pouquinho melhor. Ela tem realmente uma parte curva, né? Se você pensar numa parábola assim. Ele diz que é uma parábola quando x for maior que 2. Então, você vai pegar todos os valores de x aqui, ó, maiores do que um determinado valor, maiores do que 2. O que é que você pode perceber? Ó, essa parábola, ela está crescendo, crescendo, crescendo. Essa parábola tem que diminuir uma hora, e aqui você não percebe que vai diminuir. Por mais que diminuísse muito depois, você consegue perceber que é uma coisa muito mais aberta do que seria uma parábola. Isso aqui tem uma parte muito constante. A parábola não tem essa parte muito constante aqui em cima, quase constante pelo menos, aqui é quase constante. A parábola tem um ponto de máximo só. Ela tem um ponto de máximo e já começa a descer. Então ela chega no máximo e desce muito rápido. Isso aqui não tem como ser uma parábola porque não teria essa característica de chegar no máximo e já descer muito rápido. Então esse gráfico, por ele não descer, na prática isso aqui não vai descer de jeito nenhum, não podia ser uma parábola. Você percebe que a tendência é continuar aumentando. Vai aumentar cada vez mais devagar. Que aí a gente consegue saber que não é exponencial, porque vai aumentar cada vez mais devagar. Mas vai continuar aumentando. Então também não pode ser uma função de segundo grau, beleza? Letra C.
Letra C também é uma função de primeiro grau, né? Y igual a x. É uma função de primeiro grau. Então também não pode ser, porque o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Isso aqui não é uma reta. Letra D, função de primeiro grau, uma reta. Também não pode ser, porque isso aqui com certeza está longe de ser uma reta. Então a gente sabe que não pode ser nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D. Só pode ser a letra E, né? Então a letra E é a resposta correta, é a função logarítmica. E de fato a função logarítmica tem essa característica. A função logarítmica crescente, ela cresce rapidamente no começo, ela cresce muito rápido e depois ela vai crescendo cada vez mais devagar. É o contrário da exponencial. A exponencial começa crescendo bem devagarzinho e depois vai crescer cada vez mais rápido. Então, a função exponencial cresce devagar e cresce cada vez mais rápido. Comportamento tipo a curva de contaminação do coronavírus nessa fase. Era devagar no começo, você via pouquinho caso, pouquinho caso, pouquinho caso, do nada você estava vendo só os casos aumentando muito rápido. Então, a função exponencial cresce devagar e depois vai crescendo cada vez mais rápido. Função logarítmica é o contrário. Cresce rápido e depois cresce cada vez mais devagar. Essa curva logarítmica seria o ideal para o crescimento da Covid? É porque seria diferente, né? É que ainda seria um crescimento muito rápido no começo. Isso também não seria muito interessante, né? Se tivesse crescido muito rápido no começo, rápido demais no começo, também não seria bom. O ideal é porque aquela curva da Covid, a gente diz que ela tem uma fase exponencial. Eu resolvi 2 questões até agora, Júlio César. Começou, tá com uns 20 minutinhos. Aí eu vou resolver mais 2. O bom era não crescer, exatamente. Então, aquela curva da Covid, na realidade, ela é uma curva que a gente não estuda no ensino médio. Aquela curva é uma curva que a gente chama de curva gaussiana de estatística. A gente estuda ela no ensino superior. Quem for fazer um curso superior de exatas vai estudar isso na cadeira de estatísticas do ensino superior. Mas ela tem umas fases, né? Então, o que a gente estuda são as fases dela. A fase exponencial é aquela fase em que o crescimento é muito rápido. Aquilo ali é o que a gente chama de fase exponencial. Mas depois ela estabiliza, depois ela diminui. Então, aquilo ali é o que a gente chama de curva gaussiana, aquela curva de estatística. Bom, resumindo aqui, botei para você. Eu boto sempre esses lembretes aqui teóricos dos gráficos, que é para você ter recurso até para ajudar depois, né? Como eu fiz da outra vez, depois eu vou mandar esses slides para vocês ficarem com isso registrado, né? Então, ó, função logarítmica é desse tipo, logaritmo de x numa base A. Aí o comportamento também depende da base, que nem exponencial. Quando a base é maior do que 1, você tem a função logarítmica crescente. Então tá aqui o gráfico, ó, aquele mesmo formatinho, tá vendo? Cresce bem rápido no começo e depois vai diminuindo a velocidade de crescimento, vai crescendo cada vez mais devagar. Mas sempre continua crescendo. Então, função logarítmica crescente é quando? Quando a base A é maior do que 1. Função logarítmica de 2 na base 2, função logarítmica na base 10. Aí você tem a função logarítmica crescente. Se essa base for um número entre 0 e 1, 1 meio, 1 terço, 0,2, 0,7. Se essa base for um número entre 0 e 1, a função logarítmica ela é decrescente. Visualmente falando, a decrescente você não consegue diferenciar, não. Perceba aqui, ó, a logarítmica decrescente, vou voltar lá na exponencial decrescente. São quase iguais, só mudou a posição delas no plano cartesiano. Mas esse deslocamento você pode fazer nas funções. Então, visualmente, a olho nu, você não consegue diferenciar a exponencial decrescente da logarítmica crescente. Decrescente, desculpa. Da exponencial decrescente da logarítmica decrescente. A olho nu não dá pra gente diferenciar, não. Agora, a crescente dá. A crescente, você pode perceber aqui, ó, que a logarítmica crescente tem essa abertura voltada para baixo. Como se fosse para baixo aqui, ó. A logarítmica crescente tem essa abertura voltada para baixo. Que é o que caracteriza o crescimento rápido no começo e o crescimento cada vez mais devagar depois. Já na exponencial crescente, ó, a gente tem a abertura voltada para cima. Túlio, se for uma função pura, você identifica pela interseção com o eixo x. Se for uma função pura, a elevado a x, o logaritmo de a elevado de x na base a. Se for a elevado a x, o logaritmo de x na base a puro,
aí você identifica pela interseção com o eixo x. Mas é porque eu posso ter uma função exponencial deslocada. E aí eu posso ter uma função exponencial deslocada que fique parecida com a função logarítmica, quando eu deslocar ela. Porque a gente pode promover um deslocamento do gráfico. Eu posso pegar esse gráfico e deslocar para cá, adicionando uma constante aqui na equação da função. E aí por isso que eu digo que a olho nu, você não vai conseguir diferenciar o formato da curva. Tem uma diferença. A função logarítmica, ela nunca vai encontrar o eixo x, se ela estiver nessa posição. Ela nunca chega a encontrar o eixo x, porque não existe logaritmo de número negativo. O eixo y, desculpa. Ela nunca chega a encontrar o eixo y, porque não existe logaritmo de número negativo. A função logarítmica pura, ela não encontra o eixo y em momento algum. Mas a função exponencial já encontra. Então, elas têm essa diferença. Mas, visualmente, olhando nas alternativas da prova, o formato é quase que o mesmo. Agora, a crescente não. A crescente é diferente. A crescente você consegue diferenciar bem. Beleza? O gráfico de log natural é assim também? Sim. Isso aqui vale para qualquer função logarítmica. Inclusive para o logaritmo de base natural, que é o logaritmo cuja base é o número de Euler, né? Aquele 2,72, 2,71. O número de Euler, que é a base do logaritmo natural, ele é o quê? Ele é 2,71, falei, né? Então ele é maior que 1. Então a função logarítmica natural, ela vai ter um gráfico crescente, porque a base é maior que 1. Então logarítmica natural segue esse formato, função logarítmica crescente também, que é o LN, né, que a gente chama. O LN, o logaritmo natural, ele é um logaritmo como qualquer outro. Todas as propriedades que a gente estuda para os logaritmos valem para os logaritmos naturais, valem para o LN. Toda e qualquer propriedade que a gente estuda para qualquer logaritmo vale para o LN, porque ele é um logaritmo como qualquer outro. Então, quando eu estou falando de gráfico de função logarítmica, eu estou falando, inclusive, do gráfico de função logarítmica natural. Beleza? Lucas está perguntando se juntar logaritmo com a exponencial na mesma variação forma uma elipse. Parece, né? Mas acho que não. Acho que a elipse não tem o mesmo formatinho da curva exponencial, não. Tem que fazer umas continhas aí. Parece, você pode pensar na ideia como se fosse, né? Parece uma elipse, mas eu acho que não é, não. Não fica exatamente igual, não. Fica parecido. Além desses gráficos, né? Aí agora a gente completou as principais funções, né? A gente fez na aula passada primeiro grau, segundo grau, aí hoje exponencial, logaritmo, que são as que mais aparecem na prova do Enem. Modular, o Enem nunca cobrou. Não é que ele não possa cobrar, pode aparecer, mas ele nunca cobrou, não é uma coisa que a gente tem uma expectativa alta na prova. Logaritmo vem ganhando importância ao longo dos anos. É importante destacar isso. Antigamente, o logaritmo quase não caía na prova do Enem. As primeiras provas do Enem, os primeiros 5, 6 anos de prova, tinha 2 questões de logaritmo, usando todas as aplicações. 5, 6 anos de prova com 2 questões de logaritmo. Só a prova do ano passado, primeira aplicação, tinha 2 questões. Então, o que caiu em 6 anos lá no começo do Enem, caiu em uma prova no ano passado. Em 2018, também tinham 2 questões na prova do Enem de 2018 de logaritmo. Então, é um assunto que vem ganhando importância ao longo dos anos. Então, é bom estar de olho nele. O que é que sempre tem importância no Enem? Aí sim, desde que o Enem é Enem, desde que o Enem existe, esse assunto aparece muito lá na prova do Enem, pessoal. Proporcionalidade. Quando a gente fala de proporcionalidade, a gente fala de prova do Enem. Quando a gente fala de prova do Enem, a gente fala de proporcionalidade. Não tem jeito. Só na prova do ano passado, se não me falha a memória, eram 4 ou 5 questões envolvendo conhecimentos de proporcionalidade. Então, cai muito mesmo. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, divisão em partes diretamente proporcionais, divisão em partes inversamente proporcionais. Isso aí é a cara do Enem. O Enem gosta muito, muito disso. Aqui eu vou me focar na parte mais associada à função, que é o comportamento gráfico. Vou dar uma pincelada teórica aqui sobre o contexto de grandezas proporcionais, mas eu vou me focar mais na parte de função. Como é que isso aqui ajuda no contexto das funções, que tipo de gráfico representa essas grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. Quando é que a gente diz que 2 grandezas são diretamente proporcionais? O que é que define isso? O comportamento de 2 grandezas diretamente proporcionais.
Duas grandezas são diretamente proporcionais, galerinha, quando a razão entre elas é constante. Quando você divide os dois números e encontra uma constante. Quando a razão entre os dois números é sempre o mesmo valor, você pode dizer que as duas grandezas são diretamente proporcionais. A razão entre os dois números que representam essas grandezas, né? A razão entre os valores dessas grandezas. Então, duas grandezas y e x são diretamente proporcionais quando a razão y sobre x, y dividido por x, for constante. Se você pegar esse x e jogar para o lado de lá multiplicando, fica como? Fica y igual a uma constante vezes x. Isso aqui é uma função de quê? Primeiro grau, né? É uma função de primeiro grau onde o b é igual a zero. Se é uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Mais do que uma reta, que é o importante de você lembrar. É uma reta passando pela origem. Y igual a uma constante vezes x representa uma reta passando pela origem. Então, o gráfico que representa duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta passando pela origem, que a gente chama de função linear até. Aqui está o gráficozinho. Uma reta passando pela origem é representada por y igual a uma constante vezes x. Esse é o tipo de gráfico que representa grandezas diretamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando uma cresce, a outra também cresce, só isso? Não. Acabei de ver função exponencial, por exemplo, crescente, que quando uma cresce, a outra também cresce. Para ser diretamente proporcional, preste atenção nisso. Para ser diretamente proporcional, quando uma cresce, a outra também cresce proporcionalmente. Não pode deixar de falar o proporcionalmente. O que é que significa esse proporcionalmente? Que se uma grandeza dobrar, a outra também dobra. Se uma grandeza triplicar, a outra também triplica. Como assim? Aqui eu não coloquei no gráfico, mas deixa eu colocar aqui agora com você. Ó. Bem aqui, em algum lugar, a gente tem um ponto que representa x igual a 1. Esse ponto que representa x igual a 1, ele está associado a uma imagem, a um valor de y igual a 2. Então, quando o x dobra, ó, foi de 1 para 2, dobrou. O y também dobra, vai de 2 para 4. Quando o x triplica, foi de 1 para 3, triplicou. O y também triplica, foi de 2 para 6, triplicou. 2 vezes 3 dá 6. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce proporcionalmente, mantendo a proporção, ou seja, com a razão constante. A divisão entre elas é constante. Perceba, y dividido por x é constante. Quanto é que é 6 dividido por 3? 2. Quanto é que é 4 dividido por 2? 2. Quanto é que é 2 dividido por 1? 2. A razão entre elas é constante. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce proporcionalmente, mantendo a proporção. Beleza? Reta passando pela origem é o gráfico que representa isso. Grandezas diretamente proporcionais são representadas por uma reta passando pela origem. E as inversamente proporcionais, como é que fica? Diretamente proporcionais são aquelas em que a razão entre elas é constante. Inversamente proporcionais são aquelas em que o produto entre elas é constante. Então, viu produto constante, grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Produto entre as grandezas é constante, grandezas inversamente proporcionais. Para deixar com a carinha de função, eu vou deixar o y sozinho. Então, eu vou passar o x dividindo. Vai ficar y igual a uma constante dividido por x. Não é mais uma função de primeiro grau, porque está dividido por x, não é mais multiplicando x. Isso aqui é o quê? Qual é o tipo de gráfico que representa isso? Aí isso aqui você tem que conhecer, não é nenhuma função que a gente estuda em especial, em detalhes, pelo menos não aqui em funções. É uma símile. Isso aqui é uma hipérbole. Alguém ia falar? Alguém ia falar? Não, a hipérbole é a mesma coisa de símile? Não, é diferente. Hipérbole é a mesma coisa que Símile. Semile. Acho que símile é uma figura de linguagem. É, eu acho que sim, acho que eu estava tentando lembrar em matemática. Hipérbole é uma figura de linguagem também,
No caso de matemática, é o nome da curva. É, mas, quando falou assim, eu fiquei, ué, não lembro disso. Até 18h30 a aula. Português não é muito meu forte, não. Mas hipérbole aparece também em figuras de linguagem, mas aqui é o nome de uma curva. É uma curva que é bem parecida com as que a gente já estudou. Você não tem que conhecer infinitas propriedades dela, não. Hipérbole ela é estudada em geometria analítica quando a gente está falando de cônicas, que não cai na prova do Enem, mas pode cair em outros vestibulares que vocês façam aí, né? Seja de particular, ou seja de algum vestibular regional que ainda exista, mesmo pública. Por exemplo, aqui no Ceará cai na prova da UES, a partir de cônicas. Cai pouco hoje em dia, mas ainda pode cair. As particulares já cobraram algumas vezes também. Faz tempo que não aparece com muita evidência, mas pode cair também aqui no Ceará. E aí nos outros estados deve ter. Mas essa hipérbole, então, é a que a gente estuda em analítica. Essa hipérbole, a gente só fala dela em grandezas inversamente proporcionais mesmo. O formato é esse. Parece com a logarítmica, parece com a exponencial, só que ela é simétrica. Professor, Oi, pode falar. me lembra uma coisa, é porque eu não tô lembrando, eu vim procurar aqui, mas eu não achei. Então, no caso, o gráfico de uma área de um quadrado, ela é uma reta, e o gráfico de uma área de um retângulo vai ser uma hipérbole? Não, assim, a área de um quadrado não é diretamente proporcional à medida do lado dele, não. Porque a área de um quadrado em função do lado, não é lado ao quadrado, né? Lado elevado a 2, fica em função do segundo grau. Não seriam grandezas diretamente proporcionais, não. O que é diretamente proporcional, que é o exemplo que a gente vê muito nos livros, é o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado é diretamente proporcional ao lado dele. Aí sim, porque o perímetro é 4 vezes L, né? Então é uma constante vezes o lado. Então o perímetro de um quadrado, em função do lado, seria uma reta passando pela origem. No caso do retângulo, pode falar. A área seria proporcional ao quadrado do lado, né? Exato, a área seria proporcional ao quadrado do lado. Tem até questões que relacionam a proporcionalidade entre área e medidas lineares, né? Tem também, tem questão que faz, principalmente questão de escala. O que você tem que guardar é que quando você pega a razão entre áreas, você vai usar o quadrado da escala. Isso aqui é importante de guardar. E quando você vai pegar a razão entre áreas de figuras semelhantes, você usa o quadrado da razão de semelhança. E uma escala nada mais é do que uma razão de semelhança. Escala que é outro assunto que aparece muito na prova do Enem. Aparece bastante. Vou até mandar um videozinho para vocês sobre escala, que parecido com o que eu mandei de função do segundo grau. Vou mandar hoje para vocês também. Beleza, pessoal? Por que eu estou destacando aqui o nome dessa curva? Porque o Enem cobrou. O Enem cobrou o nome da curva que associa grandezas inversamente proporcionais. Deu certo, né? Deu certo? Show. Qualquer coisa é só falar. Bom, eu estou botando aqui porque o Enem cobrou em 2017. 2017 ele botou lá duas grandezas com produto constante. E perguntou o nome da curva. Produto constante, grandezas inversamente proporcionais, o gabarito era até ramo de hipérbole. Só tinha que se preocupar em saber o hipérbole, que era a única alternativa que falava de hipérbole. Beleza? Mais do que isso ele não vai pedir, não. Então conheça que grandezas inversamente proporcionais, produto constante é uma hipérbole. Pessoal, se tu conhece esses gráficos, conhece o nome desses gráficos, tu já marca um monte de questão. Falei de um de 2017 que era só saber o nome, que era hipérbole. Em 2018, na NPPL, caiu essa questão aqui. A resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua seção transversal. O gráfico que representa a variação da resistência R do condutor em função da área S de sua superfície transversal é. E aí? Inversamente proporcional, só tinha que saber isso. Grandezas inversamente proporcionais. Qual é o gráfico que tem o formato que eu falei? É esse aqui. Que é igualzinho ao que eu coloquei ali, ó, hipérbole. Ela não toca os eixos, beleza? Importante destacar isso, ela não toca os eixos. Então esse gráfico aqui não podia ser.
E ele nem é parecido, né, com o original. Não toca os eixos de jeito nenhum. Então fica a letra C. Uma questão dessa você lê e marca. Uma questão dessa é uma questão fácil na prova do Enem. Quem sabe, acerta. Quem não sabe, erra. Mas quem sabe, acerta uma questão dessa. Quem já viu antes o formato do gráfico, acerta. Então, se o aluno que domina aquela habilidade, se o aluno que domina aquele conteúdo acerta a questão, é a questão fácil. É só o cara já ter visto uma vez na vida antes, que ele chega e marca a alternativa certa. Se fosse diretamente proporcional... Oi, pode falar. O senhor pode só revisar, eu não sei se o senhor vai fazer agora, só revisar os outros gráficos dizendo o que é cada um. Posso falar? Tem uns aqui que nem todos a gente consegue identificar. Mas, primeiro, o mais importante. Se fossem grandezas diretamente proporcionais, ao invés de inversamente, seria qual a alternativa? D de dado, que é uma reta passando pela origem. Então, se fosse diretamente proporcional, seria a letra D de dado. Isso aqui, uma reta passando pela origem, seria o quê? Y igual a K vezes X. Essa outra é uma função do primeiro grau decrescente. Então, isso aqui você pode dizer que é y igual a vezes x mais b, a vezes x mais b, onde, com toda certeza, esse a é negativo. Ele é menor do que zero. Então, a é negativo, aqui nesse caso. Essa outra, isso aqui parece uma parábola, né? Eu diria que isso aqui é uma parábola, eu diria que isso aqui é uma função do segundo grau. Aí, para dizer com toda certeza, precisa de mais insumos, mas parece muito uma parábola, né? Então, vamos assumir que isso aqui é uma função do segundo grau. E essa outra parece um ramo de exponencial, né? Se você pensar aqui, parece muito a exponencial. Ei, A elevado a x. Mateus, pode falar. Tu tem alguma dica para análise combinatória e probabilidade? Dica para análise combinatória e probabilidade. Aproveitar aqui que a gente acabou de terminar a questão. Cara, eu aconselho muito a você entender o porquê das coisas em análise combinatória. Dê muita atenção à base, ao contexto inicial do primeiro capítulo de análise combinatória, que é PFC. Porque ele justifica tudo. Se você tenta aprender análise combinatória só decorando as fórmulas, você acaba se lascando nas questões, porque você não sabe quando usar cada coisa. Então, a dica para análise combinatória: entenda o porquê. O que é um arranjo? O que é uma combinação? O que é uma permutação? Então, essa é a dica que eu dou. Se você entender o que são as coisas, o que significa essas palavras, você vai saber melhor quando que você vai usar essas palavras nos contextos, nas questões. Então, análise combinatória é uma matéria que você tem que entender muito o porquê. Quando você errar uma questão de combinatória, já deve ter acontecido com vocês. Ah, eu preciso... O gabarito da questão é 20. Tu fez as contas e encontrou 50. O que provavelmente tu fez? Tu contou casos a mais. Procure descobrir quais foram os casos a mais que você contou. Por que é que a sua resolução está errada? Esse procedimento ele é muito importante para você entender bem a análise combinatória. Beleza? Vocês vão ter aula de análise combinatória com o Ronaldo, que é o nosso colega aqui no Simétrico. Ele vai dar aula para vocês quinta-feira. Vai ser bem legal também. Ele foi meu professor, inclusive, em análise combinatória. Ele foi meu professor na época que eu estava fazendo vestibular. E hoje a gente é colega aqui no Simétrico. E aprendi muita coisa com ele. Vai ser uma aula muito construtiva também, com toda certeza. Quinta-feira. Aí, já estão surgindo os elogios. Ronaldo César se garante mais. Vamos em frente. Galerinha, última questão que estava na lista lá. Questão número 12. Bom, Enem PPL de 2010. Como é que você ganha tempo? Quando você já olha para esse gráfico, já sabe o que é. Reta passando pela origem. Y igual a uma constante vezes x. Sabe disso decorado? Porque cai muito no Enem. O Enem adora botar reta passando pela origem. Reta passando pela origem, y igual a kx. Já saiba disso. Mas vamos ler o enunciado. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Se y representa o desperdício da água em litros e x representa o tempo em dias, a relação entre x e y é... Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu olho para esse gráfico aqui e vejo que é uma reta passando pela origem.
Tem que olhar para ele e já ver isso. O Enem bota muita reta passando pela origem. Às vezes já aconteceu do Enem botar a questão que você tinha que calcular a equação de 4 retas. O tempo que você ganhasse ali ia ajudar você. Então, quando você vê isso passando pela origem, você já ganhava tempo. Y igual a kx. Então, você vai ter que reta passando pela origem, y igual a uma constante vezes x. Já ganha tempo. O que é que tu tem que descobrir, de modo geral? O k, né? Para descobrir a equação da reta, perceba o que é que você tem que descobrir. E perceba que você, sabendo que é essa característica, você já elimina a alternativa, né? Já não pode ser letra E, também não pode ser letra D. Para matar a questão, é só descobrir o k. Que aí tu sabe qual é a alternativa correta. E como é que a gente descobre o k? A gente pega um ponto do gráfico e substitui. Aqui nessa questão tem mais de um ponto interessante. Ó. Esse ponto aqui do meio, ele é interessante. E esse último ponto também é legal. Acho que são os dois melhores, que são os números inteiros bonitinhos. Vou pegar esse último. Quanto é o x desse ponto? Projeta ele lá no eixo x. Projetei. O x dele deu quanto? Deu 10. Para descobrir o ponto, eu tenho que saber o x e o y. Vamos procurar o y dele também aqui. Vamos projetar lá no eixo y. Projeta. Projetei no eixo y. O y dele deu 600. Então, o x é 10 e o y é 600. Meu ponto é o 10, 600. Está aqui. X 10 e y 600. Eu vou pegar esse ponto e vou jogar aqui. Como é que vai ficar? O y é 600. É igual a k vezes o x, que é 10. Aí eu vou descobrir quem é o k. 600, então, é 10k. K vezes 10 dá 10k. 10k é 600. Aí eu pego esse 10 e jogo dividindo, né? Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí você vai ter que k é 600 dividido por 10. O k é 60. Descobri o k, descobri a equação da função, né? Essa minha equação y igual a kx, vou jogar aqui, ó. Vai ficar y igual a 60x. Y igual a 60x está na letra C. Acabou. Ganha tempo. Professor, Oi. também dá por taxa de variação, né? Também. Calculando a taxa de variação, que você calcula o A. Perfeito. O K, pensando em função do primeiro grau, ele representa o A, né? Isso aqui, função do primeiro grau, seria uma função y igual a A vezes x. Eita, esse x ficou um lixo. A letra fica muito ruim nesse sistema aqui, mas a gente sobrevive. Deixa eu botar aqui, fazer um x melhorzinho. Y igual a A vezes x mais b. Com função do primeiro grau, tu também já sabe isso. Isso é uma questão de função do primeiro grau, né? Eu só estou usando o recurso de proporcionalidade. Como você sabe que o b é igual a zero, como estão falando aqui, ó. Por que o b é igual a zero? Porque passa pela origem. É o que define. Corta o eixo y, onde o y vale b. Lembra que eu falei isso? Então, corta o eixo y, onde y vale zero. Então, b é igual a zero. O b é igual a zero, ó. Se o b é igual a zero, não precisa escrever. E aí, quem mandou aí? O Natálios mandou aqui no chat. Nátalos mandou aqui no chat. Eu posso dizer que o Azinho, então, ó. Eu posso dizer daqui que o Azinho é y dividido por x. Então, se tu pegar qualquer ponto desse, tu faz y dividido por x, tu encontrou o Azinho. 600 dividido por 10 dá 60. Que é a conta que eu fiz aqui, né? Eu só detalhei aqui os cálculos para ficar 100% detalhado. Mas claro que não é nem você pode ganhar tempo, né? Não precisa escrever todos esses passos aqui. Também seria possível substituir o x das letras com o do gráfico? Aí eu não entendi a pergunta, Paulo Henrique. Se puder escrever de outra maneira. Mas, enfim, tem várias maneiras, né? Alguém falou, posso calcular a taxa de variação. Vou mandar o slide do grupo sim. Alguém falou, posso calcular a taxa de variação? Pode. Função do primeiro grau, o que é que significa o Azinho? O número que multiplica x. Que é o K, né? Quando eu botei ele y igual a kx, de constante. Esse número que multiplica o x representa justamente a taxa de variação. Delta y sobre delta x. Um outro contexto que já apareceu na prova do Enem, o que é esse Azinho? É o coeficiente angular. É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, tu pegar esse ângulo aqui, ó, bem aqui tem 90 graus. O que é a tangente desse ângulo? Cateto oposto, 600.
dividido pelo cateto adjacente, que é 10. 600 dividido por 10 dá 60. Então, esse Azinho também é a tangente do ângulo alfa. Ele é chamado de coeficiente angular, aí já puxando um pouquinho para a geometria analítica, né? Já caiu o conceito de coeficiente angular na prova do Enem. E você resolvia desse jeito, usando tangente. Tipo colocar o 10 do gráfico na letra C. Ele quis falar testar alternativa, eu acho. Ah, sim! Testar alternativa, agora eu entendi. Justo. Dava para testar alternativa, né? Nesse ponto aqui, eu acho que a única alternativa que funciona é essa. Aqui ia ficar 5, aqui ia ficar 20, aqui ia ficar 70, e aqui ia ficar 850. Testando a alternativa também funciona. Pega o ponto e coloca nas alternativas. Enfim, tem muitas maneiras, né? A essência da matemática reside na sua liberdade. Falei dessa frase semana passada, né? Então, você tem caminhos aí. É legal. É bom a gente discutir isso, essas várias saídas. Porque na hora da prova, tu não vai ter muito tempo de pensar qual é a melhor saída, não. Na hora da prova, tu tem um tempo muito limitado por cada questão. Tu enxergou uma saída, tu faz. Então, é bom que você conheça várias saídas. Isso aumenta a probabilidade de você enxergar a melhor saída quando você estiver fazendo a prova. Como diferenciar essa função de uma função afim? W, só tem um W aqui. Depende, eu vou entrar numa polêmica aí, né? Se função afim é sinônimo de função do primeiro grau ou não. Tem livro que considera função afim sinônimo de função do primeiro grau. Tem livro que não considera. Por isso que, para evitar polêmica, eu sempre chamo função do primeiro grau. Se você considerar que função afim e função do primeiro grau são palavras sinônimas, isso aqui seria uma função afim. Se você considerar que não são palavras sinônimas, não seria. Mas por ser uma coisa polêmica, isso não vai aparecer na prova de vestibular. Porque não é unanimidade entre os livros de matemática. Então não pode aparecer. Se cobrar, vai acabar ficando nulo, né? Porque tem duas possibilidades. Beleza? Bom, então terminamos aqui os conteúdos que eu estava prevendo, né? 6h30 foi mais ou menos o tempo que eu já estava organizando. Eu botei aqui no final, ó, um resumo, eu vou mandar esse slide no grupo, da parte de TRI que a gente conversou na semana passada, né? Que tinham me pedido para fazer um resumo. Tudo isso aqui eu já falei na semana passada, mas só para a gente lembrar, ó. Assunto não define a dificuldade da questão. Uma questão de porcentagem pode ser difícil e de logaritmo pode ser fácil, por exemplo. Então, não vai pelo assunto dizer se a questão é fácil, médio ou difícil. Aqui eu trouxe a competência 7, que é a competência de probabilidade estatística. Se você perceber aqui, ó, probabilidade estatística tem 4 habilidades. Existem questões fáceis, médias e difíceis em probabilidade estatística. Então, no assunto, ele não vai dizer se a questão é fácil, média ou difícil. Como é que acerta 45? Estudando bem muito. Estudando bem muito e aprendendo matemática. Vai dar certo. Você tem tempo para isso. Vamos chegar lá. Galerinha, o que é que diz aqui? Outras coisinhas que eu botei, ó. Questão de avaliar a proposta externa na realidade sempre é difícil. 5 opções para você escolher a melhor é difícil, galerinha. Aqui está o exemplo. Uma questão que muitos de vocês disseram que era fácil semana passada, mas é uma questão difícil. Por quê? Porque uma questão é difícil quando o aluno que tem um certo domínio daquela habilidade erra. E uma questão que tem 5 propostas para você analisar, ele pode errar uma, acertar 4 e errar uma e errar a questão. Se ele acertou 4 e errou uma, ele tem um domínio daquela habilidade, porque ele acertou 4. Mas ele errou a questão, então a questão se torna difícil. O desempenho dos alunos que não dominam a habilidade avaliada pela questão não influencia na dificuldade, isso é importante. Isso é definição de dificuldade quando você vai estudar a teoria da TRI. A definição do que é dificuldade, o que é uma questão difícil no Enem, depende de quem são os alunos que estão respondendo. Quem influencia na dificuldade é o aluno que tem um certo domínio pela habilidade da questão. Então, por isso, pode acontecer de uma questão com 20% de acerto ser mais fácil que uma questão com 30% de acerto. Mais importante de quantos alunos erram é quais alunos erram a questão. Importante guardar isso. Então, não é só o percentual de erros que determina se a questão é fácil, médio ou difícil. Depende de quem é que está errando. Quanto maior for a probabilidade de um aluno com certo domínio da habilidade avaliada errar a questão, mais difícil ela é. Por que eu estou falando isso? E que probabilidade não foi à toa, não. A dificuldade de uma questão é definida como sendo a proficiência de um aluno com probabilidade de 50% de chance de acertar aquela questão. Isso é a dificuldade de uma questão. Terrível.
Então, por isso que questões rápidas, do tipo só ler e marcar, de gráfico, tendem a ser questões fáceis, como a gente fez. Tendem a ser questões difíceis, questões que têm várias etapas, vários passos. Porque o aluno pode errar em uma etapa. Aumenta a probabilidade do aluno que sabe aquele conteúdo, porque ele acertou muita coisa, errar a questão. Então, a questão se torna difícil. Então, questões que têm um procedimento só, um passo só, tendem a ser fáceis. Questões com vários passos, vários procedimentos, tendem a ser difíceis. Técnica para estudar em matemática. Tem várias, né? Aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda de questões. Acho que o nosso tempo não permite. Mas vamos ter outras oportunidades para isso. Algumas coisas aqui importantes também. Você deve priorizar acertar primeiro as questões fáceis e por último as difíceis. Verdadeiro. Isso é um fato. Só que cuidado com isso. Errar a questão nunca é vantajoso. Independente da dificuldade delas. Sempre tente acertar. Não vai errar a questão de propósito. Pelo amor de Deus. Não é questão de propósito, não. Não faz sentido algum errar a questão de propósito. Se fosse assim, a maior nota da prova não era de quem fazia 45 questões. A maior nota da prova era de quem fazia 44 errando a mais difícil. Se errar fosse bom. Se errar fosse bom, você fazia 44, errava a mais difícil, você tirava uma nota melhor do que quem fez 45. Não é verdade isso? Isso não acontece. Então é melhor acertar 45, é melhor acertar o máximo que você puder. Beleza? Acerte tudo que você puder acertar nas provas. Tudo. Menos de 45 nem comemora. Hashtag aí. Vamos chegar lá. Vai dar certo. E aqui o importante é um mito. Isso aqui é importante que eu já escrevi, a gente fala errado. É um mito que alternativas diferentes possuem pesos diferentes. A TR do Enem só analisa se você acertou ou errou a questão. Para fins de cálculo de nota, as 4 alternativas erradas são igualmente erradas. Então não caia nessa história de que tal alternativa é mais errada que outra. Não. Ou é errado ou é certo. Para cálculo da nota do TR do Enem, ele só vai considerar se está certo ou se está errado. Eu destaquei aqui a TRI do Enem. TRI não é uma teoria única. Tem várias TRIs que são aplicadas ao longo do mundo. A TRI do Enem, ela não analisa de peso nas alternativas. Existe TRI até para a prova aberta. O PISA, Programa Internacional aí, de Proficiência do Ensino, é uma coisa assim, a sigla em inglês, né? O PISA, ele aplica TRI por questões abertas. É uma coisa bem interessante de você ver. Então é isso. Eu botei aqui esse resumo de TRI que eu tinha pedido. Muito obrigado pela atenção. Hashtag menos de 45 eu nem comemoro. Vamos chegar lá, vamos correr atrás. Tem que ter mais aulas, Juca, tua. Obrigado, pessoal. Fico feliz aí com carinho. Vamos ter outras oportunidades. A pandemia vai passar daqui pro final do ano. De repente eu vou conhecer vocês aí nas outras cidades também. Mas vai passar. Fiquei muito feliz aí com a repercussão da aula. Meu Instagram ficou bem movimentado. Muito obrigado mesmo, galerinha.